A graça e a paz do Senhor, igreja. Amém. E eu gostaria que você abrisse aí a sua palavra no livro de Ezequiel 37. Antes de nós lermos, feche os seus olhos. Meu Deus, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Pelo que o Senhor já fez até aqui. É um prazer para nós, como igreja, podemos estar reunidos na Tua casa, porque o Senhor nos trouxe até este lugar, Senhor Deus, e cremos, Deus, não vamos sair da mesma maneira que entramos. Que Teu Espírito Santo gere nessa noite, no meio dessa palavra, Senhor, quebrantamento, libertação, frutos de vida, transformação, Deus. Tudo para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Nós não vamos ler todo o texto, de Ezequiel 37, mas é um texto já um pouco conhecido, por uma situação que o profeta Ezequiel ele passa, onde o Espírito do Senhor o leva a olhar, a vislumbrar um vale de ossos secos, e aí então o Senhor pergunta para ele, por acaso esses ossos poderão viver? E ele responde ao Senhor, Senhor, Tu o sabes. Então, baseado numa direção de Deus para o profeta, Deus diz ao profeta para profetizar sobre aquele vale de ossos secos. Então, diz a palavra que houve-se um ruído, os ossos começaram a se juntar cada um com a sua parte, então vieram os tendões, os músculos, então veio a pele, e o profeta vislumbrou um exército. E aí o Senhor orienta o profeta a profetizar, para ele anunciar sobre aquela multidão de mortos, que o Espírito viesse sobre eles. Então o profeta assim fez. E no versículo 11, o Senhor diz ao profeta, então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel, e quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu Espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra, então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. O Senhor fez? O Senhor já colocou o seu Espírito sobre você? Então nós vamos lá agora em Atos, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 1 ao 4. O texto diz, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Glória a Deus. Eu quero começar dizendo para você que o Espírito de Deus habita em você, igreja. Ele habita em você. Talvez isso tenha sido muitas vezes um jargão de culto, de púlpito, de pregações, para muitas pessoas. Enquanto nós estávamos louvando ao Senhor, o Senhor trazia ao meu coração algumas coisas. E uma palavra do Senhor ao meu coração, Ele perguntava o que o meu povo tem feito com o meu Espírito que eu tenho colocado neles.
que a minha igreja tem feito com o meu espírito que eu coloquei em seu coração, para habitar, para morar até a consumação dos séculos. Se nós olharmos, voltarmos lá no texto de Ezequiel, o Senhor traz a palavra para aquele povo, para o profeta, dizendo, né, que para o profeta profetizar que ele faria com que saíssem, né, dos seus túmulos e que os ressuscitassem. Então ele poria o seu espírito no coração daquele povo. Esta obra, o Senhor ele já fez. Mas muitas vezes, mesmo nós tendo conhecimento que Ele habita em nós, né, e que Ele está conosco, muitas vezes nós temos nos colocado em situação de pessoas sem esperança, pessoas que muitas vezes têm reclamado, dito para Deus que sentimos muitas vezes fracos, que sentimos muitas vezes sem vida, que sentimos muitas vezes sem visão, sem propósito, sem direção. Mas o Espírito de Deus está aí. O Espírito de Deus está em nosso coração. Quantas vezes nós não temos crido na palavra? Quantas pregações, muitas vezes quantas canções são cantadas, palavras são anunciadas de várias e várias maneiras, mas nós não temos dado ouvidos ao que o Espírito de Deus tem falado à sua igreja. O que nós temos feito então? Com a terceira pessoa da Trindade que habita em nós. Não foi para Deus, quando Jesus Cristo, quando Ele prometeu que viria o Consolador, não seria para simplesmente uma coisa para marcar aquele momento que Ele estava falando para os discípulos, não. Mas havia um propósito, havia algo da parte de Deus, uma necessidade com que o Espírito de Deus habitasse no meio do seu povo, para que os propósitos de Deus fossem executados aqui na terra, para que o reino de Deus fosse expandido por meio do seu povo, pela obra do Espírito de Deus. Mas muitas pessoas têm perdido essa visão. Muitos irmãos e irmãs, muitas vezes nós temos reclamado para Deus que existe uma sequidão tão grande. Eu quero dizer para você que o fato de nós termos o Espírito de Deus, isso não significa que nós estamos livres de problemas, que estamos livres de situações e de dificuldades, de lutas. Não estamos, porque a palavra do Senhor diz que nós vamos passar por lutas. A palavra do Senhor nos mostra que nós seremos provados, mas o Espírito de Deus que habita em você, em mim, Ele nos ajuda a vencer a nossa carne que constantemente luta para nós pecarmos contra Deus. Abra lá 1 João, capítulo 4, versículo 4. O Senhor diz: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Não é um Deus qualquer que habita em você. É a terceira pessoa da Trindade. É a terceira pessoa da Trindade que habita em você. E agora nós vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Versículo 26, mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Não foi à toa que o Senhor Jesus prometeu
a pessoa do Espírito Santo para habitar em nós. É chegado o tempo que nós temos que mudar essa visão limitada, pequena. Hoje a igreja do Senhor tem sido uma igreja tímida, uma igreja que muitas vezes fala, mas não vive o que prega, não vive muitas vezes o que fala. Uma igreja que muitas vezes não tem anunciado o Evangelho. Quando falo igreja, eu falo igreja do Senhor na terra. Uma igreja que muitas vezes tem se calado diante de tantas circunstâncias, diante de tantas situações, mas esquece dessa manifestação, desse poder do Espírito Santo de Deus que habita, que nos capacita para fazermos a obra do Senhor. E por isso o Senhor, Ele pergunta, o que eu tenho feito com a pessoa do Espírito Santo que habita em você, em nós. É um tempo de mudarmos esta visão limitada. Muitos têm padecido, muitos têm ficado muitas vezes abatidos, entristecidos, oprimidos por tantas e tantas adversidades, por tantos momentos difíceis da sua vida, enfim. Quantas pressões neste mundo, mas esquecemos dessa pessoa que habita em nós. Esquecemos daquilo que Ele pode fazer em nós e através de nós. Muitos estão perdidos, sem rumo, sem a direção. E o Espírito de Deus está aí, em você, para te mostrar, te dar a direção que você precisa. O Senhor te ungiu, igreja. O Senhor te ungiu. Você é selado pelo Espírito de Deus. O selo da promessa de Deus. Para que você ande e nós andemos sobre esta terra e possamos revelar a glória do Senhor que está sobre nós. Mas cadê aquilo que o Senhor prometeu? Será que Ele fraquejou? Será que Ele mudou com o passar dos séculos? Não! É o mesmo Espírito que veio como um vento impetuoso que agiu e moveu sobre aqueles homens, sobre os apóstolos, que sob Pedro, ele levantou em meio à multidão e pregou a palavra. 5.000 almas se converteram. É o mesmo Espírito de Deus que caminhava com o apóstolo Paulo, que por onde ele passava, vidas eram alcançadas, enfermos eram curados, mortos eram ressuscitados. É o mesmo Espírito que havia sobre os demais apóstolos e aqueles que a palavra do Senhor não relata. É o mesmo Espírito, Ele não mudou. Ele não mudou. E é esse mesmo Espírito que quer agir em nós e nos fazer uma igreja forte, um povo destemido, um povo capaz de poder exercer a obra do Senhor, desfazer as obras de Satanás sobre esta terra. É o mesmo Espírito que operou no passado sobre profetas. É o mesmo Espírito que habita em você hoje. O que você vai fazer com a pessoa do Espírito Santo? Muitos de nós temos o colocado em uma caixinha. Muitos de nós temos limitado a sua ação. Enquanto ali ele está querendo operar, ele está querendo agir, ele está falando com você, ele está anunciando para você, está chamando e você sabe disso. Mas tantas coisas têm buscado a sua visão. Tantas coisas têm chamado você para ocupar o seu tempo. Os dias estão assim, tão corridos, o tempo está voando. Tantas coisas que a gente vai fazendo, quando vê, o dia passou. E o que fizemos para o Senhor? O que agregamos para o reino de Deus? Será que se eu não colocar o Senhor, o Espírito de Deus à frente das minhas ações, será que os meus dias não serão diferentes? Para aquilo que muitas vezes eu tenho que tomar decisões, as nossas decisões, quantas vezes ficamos desesperados, mas não nos achegamos diante do Senhor
ou pedimos ao Espírito de Deus me dê a direção. Temos muitas vezes pessoas entristecidas, abatidas, frustradas, porque não ouvimos. O Espírito de Deus tem falado à sua igreja por esses tempos. Tem falado ao teu coração por esses últimos dias. Na verdade, Ele tem esperado de você. Você o permita agir em sua vida. Você dê a Ele espaço para Ele operar, para Ele mover, para Ele fazer a obra que o Senhor, Ele deseja fazer na sua vida. Às vezes nós espelhamos em pessoas, vemos pessoas sendo usadas pelo Senhor, mas eu digo para você que Ele não faz acepção de pessoas, Ele quer te usar também. Ele quer te usar onde você tem estado, onde Ele tem te colocado, seja no meio da sua família, seja no seu trabalho, na faculdade, onde for. Ele quer te usar. Você seja a boca dEle, aonde você tem estado. Por isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, permita que Ele seja o que Ele é exatamente em sua essência. Porque aqueles que creram, aqueles que caminharam, aqueles que permitiram, o Espírito de Deus fez coisas maravilhosas nas suas vidas e através das suas vidas. Não se limitaram às circunstâncias. Não se limitaram ao que as pessoas falavam a seu respeito. Mas creram na sua palavra. Creram na palavra do Espírito de Deus, naquilo que o Senhor ministrava em seus corações. E por isso fizeram a diferença em suas gerações. Muitos estão perdidos no meio da igreja, não sabem o que fazer, não sabem onde estar, não sabem o que ministério servir, qual o seu ministério, não sabe. Pelo Espírito de Deus. Para nós encerrarmos, gostaria que você abrisse sua palavra em Isaías capítulo 60. Isaías 60, nós vamos lendo o versículo 1. Levanta-se, refulja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia ou brilha sobre você, igreja. Aleluias! Aleluias! Ninguém, absolutamente ninguém, pode impedir a obra do Espírito Santo na sua vida. Ser você mesmo. Quer fazer, mas Ele também te respeita. Ele quer te usar, mas se você não deixar ser usado, Ele também não vai usar, porque vai te respeitar. Mas Ele quer fazer de você um canal. Você que muitas vezes tem estado cabisbaixo, abatido, entristecido. Levante o seu rosto, porque a glória do Senhor brilha sobre você. Levante o seu rosto, porque o Senhor te ungiu com o Espírito Santo de Deus. Coloque-se de pé, igreja. Levante suas mãos. Meu Deus, nós te louvamos por teu amor, por tua graça, por tua presença neste lugar, Senhor Deus. Obrigado por tudo que o Senhor ministrou no seu coração, Deus. Eu declaro a tua bênção sobre a tua igreja, Deus, ao longo dessa semana, em nome de Jesus. Que sejam canais do Senhor por onde passar, Deus. Que a glória do Senhor resplandeça diariamente sobre cada um, em nome de Jesus. Amém.